Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Os meus convidados de hoje são Paulo Vilela, que é engenheiro agrônomo e mestre em ciências, atuando diretamente com inteligência agronômica na utilização de soluções tecnológicas integradas. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa esse amontoado de palavras bonitas. E Suelen Moreira, que é doutora em entomologia, e nós vamos falar a respeito de pulverização de precisão no combate à cigarrinha e enfesamento do milho. Começar com as damas. Doutora Suelen, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Cortou um pouquinho, Divino, tudo bem? Tudo bem, eu disse que é um prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo espaço. Você está em Chapadão do Sul? Isso, bem próximo aqui do sudoeste goiano. Muito bem. Mas, assim, parece que o meu áudio está demorando um pouquinho a chegar para a Suelen, mas eu acho que é porque ela tem 1 hora a menos do que nós, viu? Por isso que está demorando. Brincadeira, não é não. Provavelmente. Paulo Vilela, como é que você está, Paulo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Ô, Divino, por aqui tudo ótimo. Desde já agradecer aí pelo convite e espero contribuir aí para o Agro e Prosa, né? Um canal aí que a gente já tem acompanhado há um tempo e já de antemão parabenizar aí pelo trabalho. Bacana, cara. Obrigadão. Você não está em Chapadão do Sul, né? Eu estou em Piracicaba, interior de São Paulo. Piracicaba. Suelen, conta pra gente um pouquinho do trabalho que você faz no dia a dia. Bom, Divino, então aqui eu faço pesquisa, basicamente eu verifico em termos práticos a eficiência agronômica, né? Principalmente de inseticidas, eu sou entomologista, né? No manejo de pragas das culturas, principalmente de soja, milho e algodão, que a gente tem muito aqui. Então, a rotina é acompanhar mesmo, né, essas dificuldades e levar soluções eficazes para o produtor rural. Muito bem. E você, Paulo, o que você faz no dia a dia? Bom, hoje eu atuo como gestor de negócios aqui da Perfect Flight, que é uma agtech, né, uma empresa de tecnologia para o agro, que trabalha com gestão da pulverização, né, a gestão de pulverização agrícola, gestão sustentável do defensivo agrícola, né? Então, tanto com avião agrícola, com drones, né, que a gente vai falar um pouco para vocês. Então, é sobre essa startup aí do agro. É a nossa rotina do dia a dia, e aí tomamos conta de toda a parte de negócios, inovação, né, a parte comercial, tá? Então, esse é um pouco do dia a dia nosso. Bacana. Suelen, como é que a presença da cigarrinha do milho e o complexo de enfesamento tem afetado a produtividade das lavouras de milho no Brasil? Divino, assim, para contextualizar, né, é um problema que vem somente crescendo, né? É recorrente, então frequentemente os produtores vêm tendo safra após safra quedas de produtividade, né, de médias de produtividade, de milhos principalmente, né, considerando a safrinha, né, aqui na região onde eu atuo, né? Então esse cenário é bem grave, né? Basicamente é uma doença, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, transmitida pela cigarrinha do milho, né, que é um inseto vetor dessas doenças. Então, vão afetar realmente a produtividade de maneira significativa. Esse ano parece que a cigarrinha deu menos trabalho para o produtor, ou eu estou enganado? Ou foi do mesmo jeito? Eu recentemente eu tenho feito agora, a gente está mais ou menos numa época onde os enfesamentos vão começar a aparecer, né, Divino? Você não está muito longe de mim aqui, né? Próxima Jataí, você Não, estamos comentou, né? próximos. Você está em Isso. Jataí, é isso? Eu estou em Rio Verde. Estamos próximos. Rio Verde, desculpa. Então, aqui no sudoeste goiano,
né, o sul de Goiás, o norte do Mato Grosso do Sul, né, a gente teve essa impressão de que foi mais tranquilo, né? Basicamente, nós tivemos o cultivo de milho numa condição de milho safra, porque a gente teve muita chuva, né? Se formos considerar as condições ambientais envolvidas no processo. E quando a gente fala de uma doença, né? É claro que o inseto tem toda a sua importância porque ele é um vetor. Os fatores, né, limitantes, né, são as condições ambientais, né? Então, temperatura, umidade, tudo isso vai fazer com que o hospedeiro responda, né, positivo ou negativamente à introdução de um patógeno, né? Via, nesse caso, inseto. No caso da chuva, quando recentemente está eu tenho feito algumas avaliações, né? E estou gostando um pouquinho, porque pode falar. Quando está chovendo mais, os problemas com a cigarrinha, eles são menores? Eu acho que a Suelen não está me ouvindo. Suelen, Estou de quando novo nós aqui. temos... Está me ouvindo, Quando Divino? Eu acho que deu uma falha aqui, Divino. Tá. A minha pergunta foi o Mas eu seguinte: entendi a sua pergunta, tá? em períodos de Você maior tá me incidência de ouvindo? chuva, a atuação da cigarrinha é menor? Bom, primeiro assim, a chuva, ela é um controle mecânico, ela faz um controle mecânico, né? Então tá chovendo, todo o sistema, né, as pragas que estão presentes nos sistemas podem ser afetadas. Então, no certo ponto já é um controle mecânico. Por outro lado, né, ela também dá condições para que a planta, né, a não falta de água, né, o estresse hídrico que normalmente as plantas de milho, né, eventualmente podem sofrer na safrinha, por isso que a gente fala em janela de plantio muito restrita, né, até ali meados de fevereiro, justamente por conta, né, dessa ser uma planta extremamente exigente, né, ela precisa de muita água para se manter, enfim, todos os seus parâmetros de produtividade, e a sanidade vem com isso, né? Então, quando nós temos um cultivo, né, como eu comentei, no verão, do milho verão, mesmo com alta incidência de enfesamentos, essa planta pode ser menos afetada, né? Eu gosto de fazer analogia dos enfesamentos com a Covid, né? Nós conseguimos entender muito bem como cada indivíduo, né, tinha fatores conectados à genética também, mas como a resposta era individual. Se o indivíduo tinha uma comorbidade, se o indivíduo estava sob algum estresse fisiológico, e aí a resposta poderia ser simplesmente, né, sintomas leves, ausência de sintomas ou até mesmo a morte. É a mesma coisa, Divino. Então, Entendi. considerando os fatores, né, que nós tivemos a implantação do milho e o cultivo, né, durante até o enchimento de grãos do milho safrinha, realmente nós tivemos essa percepção, né? Lembrando que a percepção é bem diferente do que está acontecendo lá no campo. Então, para mensurar isso, a gente precisa avaliar o que a gente tem feito agora, né? Avaliar a produtividade e a expressão desses sintomas nas plantas que estão no campo, para poder constatar se foi tranquilo ou não. Perfeito. Paulo, o que é a tal da pulverização de precisão? Eu já tinha ouvido falar em agricultura de precisão, mas pulverização de precisão é a primeira vez que eu vejo falar. E qual é o papel dessa pulverização de precisão nesse controle eficiente da cigarrinha do milho e também nesse combate aí ao complexo de enfesamento? Não, bacana, Divino. Então, acho que até para contextualizar, vem muito desse conceito da própria agricultura de precisão, acho que até se encaixa dentro desse guarda-chuva, e até não só por conta da praga, né, do comportamento dela e do controle em si, acho que a pulverização de precisão ela é uma tendência, até pelas questões das próprias margens, né, da agricultura, pegar nessa safra que nós estamos vivendo, né, com margens apertadas, né, com commodities em baixa. Então, a pulverização de precisão ela vai ser uma realidade, não só para cigarrinha, né, não só para pragas, mas também para doenças, que é uma aplicação de precisão, nada mais o próprio nome já diz, mas nada mais é você destinar, né, qualquer modalidade de aplicação, isso não é somente com o drone, apesar de ser uma modalidade que faz isso muito bem, mas isso pode ser com qualquer modalidade de aplicação, terrestre,
aéreo, com avião, com drones, mas é uma aplicação de forma precisa, onde você destina o alvo, né, de forma localizada. Né? Você sai planejado ali do escritório, e tem várias ferramentas para isso, Perfect Flight é uma delas, né? Então você destina aquele equipamento para uma área, né, específica, e ali você tem a aplicação de precisão, né? Consumindo menos produto, sendo mais efetivo no controle dessa praga, né? Usando o defensivo de forma mais racional. Então esse é um pouco do conceito dessa pulverização de precisão, né? E é algo que nós estamos levando cada vez mais, né? E um conceito, uma palavra nova que nós estamos utilizando é pulverizabilidade, né? Qual é a pulverizabilidade de cada área, né? E quais são as alternativas, né, e maneiras com que eu posso pulverizar a minha área, né? Já que nós temos que fazer isso hoje na nossa agricultura tropical. Então, trabalhar nesse conceito é muito bacana, porque você leva sustentabilidade, você leva esse uso racional do defensivo agrícola para o campo. Mas dá para fazer isso tanto com avião quanto com drone? Porque você falou do drone, inclusive você até citou. O drone é muito... não sei se foi essa a expressão que você utilizou, muito mais fácil de fazer isso, mas com o avião tem a mesma precisão, a mesma facilidade ou não? O avião ele é uma ótima ferramenta também para fazer essas aplicações, não só de precisão, mas também em larga escala e com velocidade, né? Então, o avião ele tem uma característica bacana de qualidade de aplicação, de velocidade de operação, né? Uma capacidade de carga e autonomia maior que a do drone, e por isso que o drone ele acaba sendo arremetido a essa pulverização de precisão, porque ele performa muito bem em áreas menores, né? Então, o que hoje a Perfect Flight tem trabalhado, né? Hoje nós somos o maior banco de dados de pulverização aérea, né, com aeronaves do mundo. Então nós sabemos hoje, com quase 40 milhões de hectares processados, onde o avião aplica. Mas o mais importante, onde ele não aplica, né? Porque o avião ele tem essa característica de aplicar em velocidade, aeronaves aplicando a mais de 300 por hora, né, as aeronaves maiores, e ele tem, né, tem as áreas de APP, de reservas, de matas, de moradias isoladas, né, e de outras restrições, né, linhas de energia, apicultura, sericicultura, lagoas, mananciais, enfim. Né? Então, o avião ele tem que arremeter antes dessas áreas e você tem uma área que fica sem tratar. Né? E o drone ele é uma possibilidade, uma modalidade que vem complementar essas aplicações. Né? Se pegar as regiões de vocês, Rio Verde, Chapadão do Sul, são regiões que usam muito da aviação agrícola, né? Só que são regiões também que possuem muitas restrições, e aí que entra o drone. Só que o drone ele entra, né, somente por entrar, ele precisa de uma inteligência por trás, né? E esse é o papel nosso como ferramenta, como tecnologia, destinar de forma precisa, né, e de uma forma que o drone ele performe bem, e de forma direcionada. Então, com aquela área, putz, aqui o avião aplicou numa área de 200 hectares, o avião ele consegue aplicar 150. Os outros 50, o drone vai fazer, e a qualidade de aplicação, ela vai ser a mesma, ela deve ser a mesma, né? Então, você usar essas modalidades para que você tenha um conceito de pulverização 100%, né? Para que você consiga tratar a sua área, né, de forma inteira, e você tenha uniformidade na sua produção, né, e maiores produtividades. Porque às vezes você tem, putz, aquela beira de mata, ela produziu um pouco menos, aquela beira de carreador, a divisa com o meu vizinho, ela acabou produzindo menos, às vezes por falta de tratamento. Então, é isso que a gente vem possibilitando com o uso da tecnologia. Você acha que conciliando essas duas formas de aplicação, isso acaba ficando mais, digamos assim, ambientalmente correto? Com certeza, né? Até porque hoje o drone ele se encaixa, né, debaixo da aviação agrícola, né? Então, o drone hoje ele é aviação agrícola, porém não tripulado. Só que ele tem uma portaria, que é a portaria 298, que vem com algumas considerações. Então, por exemplo, né, áreas de preservação permanente para aviação agrícola, você precisa de um limite de segurança de 250 metros. Para o drone, você precisa de 20. Então, você ganha uma área de 230 metros para você poder tratar. Então, é uma casadinha perfeita, né? A aplicação aérea com aeronaves, que tem um rendimento altíssimo, né? Tem operações hoje no algodão, que a gente estava falando um pouco, né?
hoje que a região de Chapadão do Sul tem muita produção de algodão, tem rendimentos hoje de aeronaves pequenas, né, de aeronaves a combustão, que rendem mais de 500 hectares por hora. O drone, às vezes, ele faz isso no ano. Então, por isso que essa casadinha é importante e destinar a área para o drone de forma precisa. Falou, opa, o drone vai aplicar isso e nesse timing, né? Então, isso é importante. Você vê rendimentos de drone hoje passando de 100 hectares dia, né? Então, cada vez mais a tecnologia... Eu falo que o drone cresceu muito, agora ele está se desenvolvendo, né? Os principais fabricantes, eles estão investindo muito em autonomia e capacidade. Então, você pega hoje o maior drone do Brasil, da empresa que tem mais market share, tem 40 litros, né, de capacidade. Só que ele tem de 8 a 12 minutos de autonomia. Então, eles estão cada vez mais otimizando essa tecnologia para poder atender a agricultura brasileira, né, principalmente pensando em cerrados, né, em áreas maiores. Hoje o drone em áreas menores aí, ele já atende muito bem, né? Então, esses dias eu estava vendo um case de sucesso num produtor de chuchu de 2 hectares. O cara para pulverizar isso na bomba costal, debaixo lá do Caramanchão ali, ele tem não só a baixa efetividade, mas ele também está se intoxicando, né? Ele está prejudicando a sua saúde. Agora, um drone, né, de baixa capacidade, ele consegue fazer isso muito bem, né? Ele faz isso em menos de 30 minutos, né, e sem intoxicar ninguém. Então, para o pequeno produtor, isso já é realidade. Muito bem. Suelen, eu participei de vários dias de campo, de até entrevistas aqui e tal, falando a respeito dessa questão da cigarrinha do milho, do complexo de enfesamento, assim, principalmente no passado, né, muita gente altamente preocupada. Quais são os principais desafios que os produtores rurais têm enfrentado nessa luta contra a cigarrinha e o complexo de enfesamento? Divino, tem vários pontos, né, que são importantes quando a gente fala no manejo integrado de uma praga que é muito complexa por ser um vetor de doença, né, com alta potencial, né, ele tem uma alta capacidade de transmissão e de dispersão, né, além de uma capacidade de reprodução muito alta, né, então tudo isso faz com que esse inseto, né, seja hoje considerado a maior ameaça da produção aí do cultivo do milho no Brasil, né. Então, a maior dificuldade que a gente observa, né, desde que a gente tenha ferramentas, a gente sabe como trabalhar, existem soluções, mas a maior dificuldade é fazer esses produtores falar a mesma língua. Todos envolvidos, né, no setor de produção de milho têm que falar a mesma língua, e nós não estamos falando só dos grandes produtores da região dos Chapadões, nós estamos falando do produtor que cultiva, né, para alimentar o gado, para silagem, para fazer a pamonha, né? Porque o enfesamento, né, os molicutes, as doenças associadas a esse patógeno, que somente são transmitidas pela cigarrinha do milho, né, por uma espécie, que é Dauglus maites, somente acomete a cultura do milho, né? Então, eu até falo, é um triângulo amoroso perfeito, né? A cigarrinha, o patógeno e a planta de milho. Então, em algum momento, a gente precisa, né, tirar, né, os fatores que favorecem a sobrevivência, ou do patógeno, seja do hospedeiro, né, ou seja, da planta de milho. Então, é por isso que hoje, né, em alguns estados já existem algumas ações mesmo, já regulamentado, um princípio de vazio sanitário. Estão pensando em controlar a tiguera, né? Então, imagina, a gente tem várias vertentes. A gente pode tirar ou o patógeno ou a planta, né? Alguém do sistema. Ou a planta de milho, ou a cigarrinha. Então, a dificuldade é fazer todo mundo falar a mesma língua, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu quero ver a dificuldade de fazer o plantador de milho de pamonha lá no quintal, lá de casa, né? Não plantar o milhozinho dele de pamonha, milhozinho de pipoca. Acho que esse é o maior problema, né? É um problema, né? O próprio milho tiguera é um problema, porque imagina, né? Aqui hoje a gente tem lavouras que foi, né, cultivada milho no verão, colheu-se o milho, né?
E ainda não entrou nenhuma planta de cobertura, tampouco manejo, né? Ninguém quer fazer manejo numa área que está lá sob pousio. E lá estão se multiplicando as cigarrinhas que migraram ou, né, vão começar a migrar das áreas que estão sendo colhidas, né? Então, a gente atribui ainda a pesquisa, né, ao milho tiguera, o principal vilão para a sobrevivência, né, para essa ponte verde, mas a gente também tem o milho verão, né, o milho do pamonheiro. Então, é uma dificuldade, embora a gente tenha muitas ferramentas de controle, né? Nos biológicos, e até pensando em tecnologia de aplicação, como a gente vem com a proposta, né, de utilizar drones também para tentar auxiliar o manejo de bordadura. Então, a gente tem buscado muita ferramenta, né, para manejar, para conviver com os enfesamentos, mas é necessário que a gente entre num senso comum, né, para combater essa praga mesmo. É verdade. Ô Paulo, a aplicação de defensivos, né, de forma mais precisa, você acha que ela pode mesmo reduzir essa incidência dessas pragas na lavoura? Porque uma coisa é ficar ali, combatendo no momento em que a situação está complicada. Mas e reduzir isso? A aplicação, ela pode ter essa efetividade? Com certeza, até pensando na cigarrinha mesmo, né, do milho, ela tem esse comportamento de entrada, né, de fora para dentro. É lógico Isso. que a aplicação de precisão, né, ela vai depender de outros fatores, como o monitoramento dessa lavoura, né? Então, eu falo que a Perfect Flight ela não trabalha sozinho, né? Hoje nós temos as ferramentas de monitoramento, mas a principal ferramenta mesmo é a pessoa que está no campo, né? O produtor, o seu pragueiro, o seu técnico, o seu agrônomo, eles estarem sempre de olho para não perder o time, né? Porque se você tem esse monitoramento recorrente, você consegue entrar com uma operação dessa de aplicação em bordadura para evitar que a praga entre em toda a sua lavoura. E aí você chega, né, você faz essa aplicação de precisão em bordadura, por exemplo, né, você tem uma economia, às vezes, numa área de 1.000 hectares, você vai lá e faz 20. Né? Então, você tem uma economia gigantesca, você faz 2% lá da tua área, 10% da tua área, e você economiza esse defensivo e você evita que a praga entra na sua lavoura. Lógico que vai chegar um momento, às vezes né, toda a área vai ser infestada, mas você evita, às vezes, retarda, né, 1, 2, 3 semanas que essa praga entra. Então, a aplicação de precisão junto, aliado, né, ao monitoramento, né, a importância da conscientização dos produtores, né, em monitorar, em querer aplicar dessa maneira, ela é importante também. Né? Então, a gente leva para os agricultores, né, essa conscientização e a ferramenta, né, também como auxiliadora. Suelen, essa cigarrinha, ela é danada. Ela usa só o milho ou ela pode utilizar outras plantas daninhas que tem ali nas bordas para ficar aguardando o momento de atacar a lavoura? Essa pergunta é bem recorrente também, Divino, e a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Até então, a pesquisa não conseguiu comprovar, né, que a cigarrinha tem a capacidade de se reproduzir e, caso ela se reproduza, aquela geração não vai gerar descendentes férteis. Então, vai chegar uma hora que não vinga mais, né? Então, ela não tem, né, uma capacidade de se reproduzir, se multiplicar. E lembrando que, caso a cigarrinha se multiplique, quem é o nosso problema, né? É o patógeno, certo? Então, nós também temos que ter o patógeno conseguindo quebrar as barreiras, né, desse hospedeiro, desse suposto hospedeiro, que pode ser outra gramínea. A gente normalmente encontra muitas cigarrinhas em outras gramíneas. Cana-de-açúcar, por exemplo, trigo, né? Na região dos Campos Gerais, o pessoal tem muito problema em bordadura com trigo. Aqui nós temos problema em bordadura com cana-de-açúcar, né? Braquiárias. Então, ela usa certas plantas, principalmente gramíneas, como abrigo. Pode até se alimentar, porque se não tiver nada, né, qualquer meio alimentação
é lucro, né? Tentar uma forma de sobrevivência, mas a pesquisa não comprova. Então, se a gente for olhar no histórico, né, da doença, da praga, dos molicutes, né, do milho, do hospedeiro, todo mundo é originário do mesmo local lá no México, né? Então, assim, eles coevoluíram, né, na história, eles coevoluíram juntos. Então, é como se o hospedeiro conseguisse, né, o hospedeiro, e eu estou falando, né, do inseto. O inseto tem uma capacidade de se reproduzir na planta de milho e transmitir esse patógeno e também adquirir esse patógeno de uma planta doente com uma facilidade, né? E esse patógeno quebra as barreiras de proteção, né, do sistema imunológico da planta e rapidamente, né, ele consegue se propagar por toda a planta. Então, a doença, né, que é propagativa, ela sempre vai aumentar, né? Persistente, quer dizer, uma vez dentro do organismo, ele vai carregar por toda a sua vida esses patógenos, né? Então, persistente e propagativa, né? E além disso, é sistêmica, transloca por todo, né, o organismo ali, seja da planta ou do inseto. Então, é realmente um triângulo amoroso perfeito. Quando eu menciono nesse triângulo, né, a intenção é fazer a gente entender a correlação desses três. Dificilmente uma outra cigarrinha vai ter uma capacidade de transmissão ou de adquirir um patógeno, esse patógeno específico, né, que é o fitoplasma e espiroplasma, vírus da risca, são específicos do hospedeiro, da cigarrinha. Eu gosto de fazer algumas analogias para a gente entender, né? A gente tem algumas doenças que só acometem, de novo, a Covid, né? Covid não pegou em cachorro, né? O cachorro não apareceu com Covid, né? Então, gripe aviária, né? A vaca louca. Então, existem alguns patógenos que são extremamente associados a seu hospedeiro. Então, esse é o caso da cigarrinha, né? Que se hospeda e prefere se reproduzir em plantas de milho e está extremamente correlacionada com os patógenos. Ô Paulo, toda vez que aparece alguma coisa nova, disruptiva, você tem duas situações. Você tem aquele que quer utilizar porque é novo, você precisa de saber como é que funciona, como é que é. E você tem aquele que tem uma certa resistência, porque ele quer ver primeiro se funciona, eu já faço assim há muito tempo, deixa eu continuar, deixa eu ver o que vai virar isso. Eu acho que muitas vezes acaba trazendo uma dificuldade de decisão na hora de se determinar, eu vou usar avião ou eu vou usar drone, né? Tem a tentação de usar coisa nova, que é o drone, mas tem também a questão da tradição, porque eu já uso avião há muito tempo e tal, vou continuar utilizando. Quais são os fatores a serem considerados no momento dessa escolha? Você já colocou aí que um é complementar ao outro, mas eu acho que seria importante trazer esses fatores. Não, bacana, acho que até isso não vale só para a modalidade de aplicação em si, mas para qualquer outra coisa que o produtor vai usar, né? A própria tecnologia, né? A própria Perfect Flight e outras tecnologias que são softwares, né, de gestão, hoje tem uma resistência muito grande. Que a gente costuma falar que hoje o produtor ele utiliza algo ou porque ele ganha mais, né, ele vai ganhar mais com aquilo, esse é o primeiro fator, ou porque ele vai perder menos, né, que é onde eu acho que entra as principais ferramentas hoje de gestão, né, que você acompanha, você está mensurando, né, aquilo que você mensura você controla, então você perde menos, né, então você está controlando o teu ambiente, você sabe onde que estão as torneiras abertas e começa a fechar a torneira, né? Então isso que hoje as principais tecnologias, por isso nós ficamos até num segundo plano, e o terceiro fator é porque o vizinho usa, né? São os três principais fatores aí de compra hoje do agricultor. Mas diz que quando alguém vai vender algum produto para o produtor, ele sai e fala, ó, seu vizinho está usando. Aí ele já fica com a orelha em pé ali e falou, opa, então eu preciso ver isso aí, porque a lavoura dele tá bonita. Então, mas voltando um pouco no assunto, né, sobre as modalidades, e eu acho que é muito de um trabalho que nós estamos realizando, é muito do estudo geoespacial ali da área, né, do georreferenciamento desse cliente. Né? Então, a disposição que estão as áreas, relevo, né, a parte de obstáculos que eles têm na área. Então, hoje nós temos, semana passada, por exemplo, fui em 2 propriedades. Uma não tem nenhum linhão, nenhuma árvore, nenhuma PP, só tem uma sede no centro. Putz, essa aqui
eu já destinaria 100% para o avião e aplicações, às vezes, terrestres, né, dependendo do tipo de produto, né, que tem rendimentos altos. Uma outra tem APP, tem estrada que passa no meio, tem os linhões, tem açudes, lagos. Então, uma propriedade dessa, ela encaixaria bem com várias modalidades de aplicação, várias alternativas, né, de aplicação, e o drone seria uma delas, né, para aplicar nessas beiras de mata, beiras de sede, com mais segurança, com mais precisão, né? Então, acho que é muito do estudo, planejamento, acho que tudo se baseia no planejamento, de situação para situação, e aí o produtor ele investir nesse tipo de tecnologia. Acho que, igual você falou, hoje muito se fala de drone, que é algo que está na boca de todo mundo quer testar, todo mundo quer ver, né? Assim como biológicos, né? Eu falo que os últimos eventos que eu fui é drone biológico, é drone com biológico, então os dois, né? Os dois juntos. Então está crescendo muito, né? Hoje nós atendemos a maior operação, né, de liberação de macro biológicos, né, do mundo hoje, que é uma operação de cana-de-açúcar, né, liberação de cotese, tricograma, que é feita por drones, né? Hoje a liberação, que antigamente era feito com várias pessoas a campo, com sacos, né, nas costas e copinhos descartáveis, ele ia soltando os insetos, né, a cotese, a vespinha, para controlar a broca da cana-de-açúcar, hoje são liberados por drones. Então você sabe exatamente onde caiu ali os insetos, né, para predar a cana-de-açúcar. E é muito mais preciso, né? Então você falar para um cara, você vai andar 50 metros e soltar um copinho. Aí você anda mais 50, você pula 2 ruas, você anda mais 50. Uma hora ele vai se perder, isso é do ser humano. Uma hora ele já vai cansar, já vai jogar 2 copinhos no lugar para acabar mais rápido. A gente sabe disso. E o drone não. O drone ele vai ser de forma precisa. O que você programou nele ali, ele vai fazer. Então é uma alternativa não só para pulverização, e também para soltar esses macrobiológicos que vem numa crescente, não só os macros, mas também os micros, né? A base de fungos, bactérias, vírus, né? Então, o drone ele acaba sendo uma alternativa. Hoje tem liberação de feromônios, né? De confusão sexual para a lagarta do cartucho ela não se reproduzir, ela não completar o seu ciclo reprodutivo. Então, tem muita novidade, né? Muita tecnologia vindo, e o drone sendo uma ferramenta, né? Uma modalidade de aplicação, de soltura, né, de execução desses trabalhos. Suelen, eu gostaria que você trouxesse agora aquelas dicas matadoras, aquelas dicas assim de $1 milhão, que quem está ouvindo agora vai correr, vai pegar um caderninho, vai pegar uma lapiseira, uma caneta e vai anotar assim, aquelas medidas preventivas que os produtores devem adotar para evitar a propagação dessa cigarrinha aí, desses patógenos que ela transmite. Claro, Divino, vamos lá. Então você me deu a chance de dar a bala de prata agora, né? Se eu tivesse ela, eu te garanto que eu estaria milionária, né? Bilionária, né? Porque, como comentei, é o principal problema da cultura do milho hoje, né? Posso dizer, no Brasil, no Paraguai. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Falando sobre isso, né? Mas a gente tem algumas recomendações, vamos dizer assim, né, Divino? Que eu garanto que vai melhorar um pouquinho. Vai melhorar o cenário. Bom, basicamente, assim, pensando, né, nas premissas de manejo integrado e de boas práticas agrícolas, né? A gente não pode esquecer, né, de manejar tiguera, todo pesquisador vai começar falando isso, né? Já começar a implantação do milho, né, seja na safrinha ou no verão, né? Livre de áreas vizinhas que tenham a presença de milho tiguera, seja as margens da rodovia, o fundo, né, da casa do vizinho, o pamonheiro. Então, é o primeiro ponto, né? A gente não pode ter planta doente, né? Planta de milho doente, que vai ser também, né, uma planta que vai hospedar uma cigarrinha. Depois a gente vai optar por materiais que sejam tolerantes, né? E aí depende muito do mercado, da disponibilidade, né? A gente já sabe que também não existe resistência, nem plantas resistentes a esses patógenos, mas existem plantas que podem tolerar um pouco melhor, né?
Então, de novo, eu gosto de fazer analogia da Covid, né? Se a gente está bem nutrido, sadio, né, bem alimentado, podemos suportar melhor uma doença, né, do que se a gente estiver debilitado, né? Então, escolha da semente é mais ou menos essa analogia. E depois a gente vem com o manejo, né, realmente com aplicações, e aí nós vamos falar de inseticidas químicos, biológicos, vamos falar de todo o manejo nutricional que tem que ser, né? A planta tem que estar bem nutrida, foi o que eu comentei, né? Talvez o que a gente mais tenha focado nos últimos tempos foi a adoção de biológicos associados, né, a inseticidas químicos, e isso tem realmente, como o Paulo falou, né, só se fala em biológico, realmente podemos dizer que tem revolucionado, sim, né, o manejo dessa praga em específico, né, falando de cigarrinha do milho. E depois, é claro que as pulverizações, hoje a gente está buscando, né, a adoção de drones, por exemplo, em bordaduras ou em áreas que seja de difícil acesso para pulverizações terrestres ou aéreas, porque a grande maioria, né, dos produtores tiveram, né, um prejuízo, uma quebra de produtividade. Essa produtividade ela caiu, a média caiu lá na bordadura, Divino. Então, foram lá nas bordaduras que nós tivemos, né, 50, 60 sacos de média na safrinha, enquanto, né, lá no meio do talhão colhia-se 130, 140 sacos, né, e a média jogou lá para baixo. Falando em áreas com relevo, né, de difícil acesso, né, Paulo comentou muito bem, né, um produtor, talvez até com uma área um pouco menor, vai conseguir trabalhar, né? Ele vai ter autonomia maior, né? Vai conseguir trabalhar sozinho, não vai precisar jogar um pulverizador nas costas. Um dia ele consegue fazer, né, 1/4 do hectare, outro dia ele faz mais um pouquinho, o drone vai fazer isso rapidamente. Então, assim, é uma praga que todo mundo tem que controlar junto, né? Por isso que a gente fala muito em não escalonar plantio, né? Tomar todos esses cuidados. Então, essas tecnologias, né, que nos auxiliam a ser mais rápidos, né, e manejar a área como um todo, como os aviões, ou o drone, né, no manejo de bordadura, ou em relevos acidentados, são aí, talvez, as nossas maiores... a gente tem, não são as balas de prata, né, não vão resolver sozinho, mas são pontos, né, que a gente... estavam mancos e hoje a gente vem trazendo solução, né? Então, é questão de se alinhar direitinho, né? Se organizar direitinho, a gente convive com a praga sem problema, né? Estão aí as dicas milionárias da doutora Suelen Moreira. Tenho certeza que um monte de gente anotou. Paulo, como é que a plataforma de gestão da pulverização pode auxiliar esses produtores rurais nessa tomada aí de decisões estratégicas para o controle dessas pragas? Bom, começando pelo planejamento, né? Então, hoje, dentro da plataforma, dentro da ferramenta de gestão, possibilita a gestão dessas áreas, né? E saber direcionar em qual área vai ser pulverizado e como, né? A gente fala que a gestão ali é do onde, quando e como esses defensivos eles estão sendo aplicados. É lógico que cruzando também esses dados com produtos, né? Com as pragas, né? Alvo, né? Que vão ser destinados a essas aplicações. Então, te traz um ambiente onde você consegue, de certa forma, controlar tudo e saber de que forma você vai aplicar, como você vai aplicar e de que forma você pode também economizar esse defensivo, né? Então, como eu falei no início, hoje a ferramenta ela possibilita, né, te mostrar de forma georreferenciada e precisa onde não foram aplicados com as outras modalidades de aplicação, que são mais recorrentes, aplicação terrestre, né, aplicação aérea, e você cobrir essas áreas com outras modalidades, seja ela uma aplicação costal ou até uma pulverização com drones, né? Então, de forma precisa e georreferenciada, para que não aconteça, né, de ter essas portas de entrada para pragas e doenças, né, não só da cigarrinha, não só para o milho, mas de outras pragas e doenças, né? Então, como a Suelen falou, hoje as menores produtividades foram em bordadura. Então, será que se todo mundo tivesse utilizado essa estratégia, né, de monitoramento, mais controle de cigarrinha em bordadura, teria diminuído isso? Então, essa pergunta e provocação
que nós deixamos aí, né? Então, a ferramenta, as tecnologias, não só a Perfect Flight, né, mas monitoramento de pragas, monitoramento meteorológico, do ambiente, isso é importantíssimo, né? E tudo isso ele se cruza, né? Tudo isso se complementa e o produtor passa a ter melhor gestão e melhores tomadas de decisão, né? O que a gente fala que esses dados, né, esse banco de dados, ele tem que virar decisão e não ser somente um bando de dados, né? Então, hoje, muitos dados estão sendo gerados, né, por diversas ferramentas e a gente precisa dar voz para esse dado, precisa dar decisão e precisa dar retorno a esse investimento, né? Tudo tem custo, né? Perfect Flight tem custo, o produto lá, o insumo, o inseticida, o fungicida, ele tem custo e tudo isso precisa se retornar. Eu falo que se o produtor pudesse escolher entre pulverizar e não pulverizar, é lógico que ele escolheria não pulverizar, né? Mas felizmente, infelizmente, nós estamos num país tropical, né, onde tudo que se planta dá, né, felizmente, só que hoje é um ambiente propício também para pragas e doenças. Então nós precisamos, né, para os leigos aí, né, assim como a gente fica doente e toma nosso remédio, a planta também precisa, né, do seu remédio, né, do defensivo agrícola, para a produção, né, e para poder alimentar o mundo de uma melhor forma, né? E o Brasil contribui muito bem para isso. Então, acho que a plataforma de gestão, ela abrange tudo isso, né? Então, acabei me estendendo um pouco, mas ela contribui para saber onde vai aplicar e depois você conferir isso e ter tudo isso na palma da mão, né? Hoje nós temos clientes já de 6, 7 anos, onde ele sabe cada molécula que ele aplicou em cada talhão nesses 6 últimos anos, né? Então, a gente começa a aplicar inteligência artificial, predição para essas áreas, né? Então, ele consegue se precaver, opa, esse ano, por essa condição, pelo meu histórico, é um ano que vai dar mais lagarta. Por esse ano, por essas condições, é um ano que pode dar mais percevejo, mais cigarrinha, menos cigarrinha. Então, ele já começa a fazer todo o seu planejamento antes de colocar a semente no chão e saber quais são as atitudes que ele vai tomar ao longo da sua produção. Isso gera economia, né? Como eu falei no início, é um ano de provação, um ano de margens apertadas, por isso que você precisa, né, ir fechando essas torneiras abertas para ter rentabilidade e produzir sempre, né? Produzir cada vez mais. O problema da agricultura tropical é que tudo que se planta dá. E aquilo que não se planta, dá também, né? Como é o caso das pragas e das doenças aí também. Ô, Suelen, qual é a importância da disseminação de conhecimento? Vocês realizaram recentemente um evento, que foi o Doubles Day, né? Que é um evento de geração e disseminação de conhecimento, de trocas de informações também. Qual é a importância de um evento como esse para enfrentar esses problemas que acabam trazendo tanto prejuízo para os produtores rurais e para o país de uma forma geral, né, para a economia? Claro, com certeza. Na verdade, esse processo, né, de difundir informação, ele é tão importante quanto buscar a informação e entender, né? Porque de nada vale, né, como o Paulo disse, a gente tem um amontoado de informações se a gente não divulgar essas informações, né? E, de novo, falando de uma praga, né, que tem essa alta capacidade de dispersão, né? Se tem uma praga que não respeita a fronteira, com certeza a cigarrinha do milho é a principal delas, né? Ela realmente vem de fora, né? Ela gosta de produzir plantas de milho jovens, então diferente aí, né, de alguns outros insetos que têm uma mobilidade pequena, né? Exemplo, o percevejo barriga verde, em áreas onde a gente tem muita planta daninha, ele está por ali, né? Numa área que se cultivou soja, onde ele iniciou, né, a colonização, ele fica ali, naquele talhão, quando a gente implanta a cultura do milho. A cigarrinha do milho, não, né? Então, ela busca plantas mais jovens, já tem uma capacidade de dispersão elevada, é um inseto pequeno, e o vento ainda pode levar ela por distâncias aí, né? Já foi mensurada aí várias vezes, e a gente se assusta toda vez que vê um estudo desse, falando em 30, 40 quilômetros, né? Então, a gente precisa, né, alinhar transmitir essas informações e alinhar os pensamentos, né, para que a gente obtenha sucesso. Então, o Doubles Day foi um evento, né, acho que o único no Brasil, totalmente, né, focado no manejo da cigarrinha do milho. A gente só falou
disso, né? Então, de tudo, né, que abrange o manejo dessa praga, pensando em eficiência, principalmente, né, agronômica, de pulverizações, não só de produtos, né, inseticidas, não só químicos e biológicos, mas de outras linhas, né, nutricionais, enfim, como eu falei, todo o manejo, né, fitossanitário e de nutrição é importante para deixar, né, a planta, para fazer com que ela suporte os enfesamentos, para conviver com eles e reduzir, é claro, né, o número do inseto vetor é importantíssimo nesse processo. A visita, então, nesses dias, a gente recebe, né, os produtores, né? Essa visita, geralmente, ela acontece quanto maior a dificuldade do problema, maior é o nosso público, né? E isso, pensando nessa praga, é muito interessante, porque a gente... realmente, o que o pessoal tem reclamado nos últimos tempos, dos últimos eventos e tal, é a dificuldade de levar o produtor, né, ou o consultor, dado acompanhamento na fazenda, para participar desses eventos. Então, nós tivemos um público aproximado de quase 1 milhão de hectares, viu, Paulo? Presentes nesse nosso evento, no Davos Day, para a gente transmitir as informações, não só transmitir, mas alinhar também, né? Captar deles também as experiências, juntar todas as empresas ali, né? Nós tínhamos mais de 20 empresas parceiras, né? Nos auxiliando na transmissão dessas informações, e todo mundo alinhado, né, falando a mesma língua. Então, a gente acredita que só assim a gente pode conviver com um problema, né, como esse, né, de um inseto que é vetor de doença e tem alta capacidade de dispersão, Divino. Então, ação como essa que tem levado, né, já tem trazido a gente até aqui. Considerando há 3 anos atrás, eu acho que eu estou em Chapadão do Sul há 3 anos, né? Dos 3 anos, né, atrás que eu cheguei aqui, eu acho que a gente evoluiu muito, né? E tudo isso não parte de uma mente pensante, né? Nem de uma empresa com uma solução revolucionária e nem de um produtor só, né? Fazendo sozinho, é todo mundo junto. E eu estive por lá, Divino. Assina embaixo, viu? Foi um evento espetacular. Eu tenho certeza disso. Ô, Paulo, vocês têm um programa de multiplicadores do Perfect Flight. Como é que ele pode contribuir, né, para essa divulgação e para essa adoção de tecnologias nessa aplicação mais eficiente do setor agrícola? Não, bacana, é um tema que é novo, tá até dentro da empresa também, né? Fez parte da nossa estratégia de acesso ao mercado agora, acesso a um mercado que nós não acessamos ainda, que são os médios, pequenos agricultores, né? A Perfect Flight ela acabou por estratégia focando em grandes players, né? Em grandes companhias agrícolas, grupos, né? Usinas de cana-de-açúcar, que são grandes usuários de pulverização aérea com aeronaves. Só que o médio e o pequeno eles também usam dessa ferramenta, né, em menor escala, mas também usam e também acham interessante utilizar a tecnologia que nós oferecemos hoje. Mas como que a gente consegue, né, sendo uma startup, uma agtech, com poucas pessoas, atingir esse mercado? Nós até conseguimos com um braço próprio, colocando 100 pessoas a campo. Só que isso vai refletir no meu custo do produto final. Então, isso vai ter que ser repassado para o agricultor. E hoje o agricultor ele pensa muito bem com relação a esses custos. Então, como que a gente viu, né, como forma de alternativa para esse produto ele chegar barato para o produtor final, e de forma acessível, que ele possa utilizar e também com um respaldo técnico até das próprias pessoas, foi criando esse programa de multiplicadores, que nada mais né, pegando pessoas que já estão exercendo alguma função em alguma empresa, que já tem sua carteira de clientes e que o produto da Perfect Flight faz sentido dentro do dia a dia dele. Então, nós pegamos essas pessoas que são influenciadoras dentro de suas regiões, né, são conhecidas, e colocamos a ferramenta na mão deles, né, a serviço deles, né, acho que até para eles como consultores, isso soma muito, para poder atingir esse mercado que a gente não consegue. E aos poucos aí nós estamos crescendo, expandindo esse projeto e já tá sendo um sucesso aí, né?
novas pessoas, novos agricultores, né, sendo acessados, né, possibilitando eles esse acesso à tecnologia. Então, é por isso que nós fizemos esse projeto e já estamos com 6 multiplicadores, né, e abertos a cada vez mais. Acho que é um projeto para pegar a nível nacional, né, então esse projeto foi mais para esse acesso ao mercado e acessar esses agricultores que hoje nós não acessamos, né? Então, isso é bacana. Gente, eu ficaria mais 1, 2 horas conversando com vocês, mas já estamos aqui há quase uma hora de prosa, né? Já não dá mais, precisamos de terminar. Eu agradeço imensamente. Paulo, muito obrigado pela participação aí, por responder todos os nossos questionamentos e sucesso nesse trabalho aí com a Perfect Flight. Divino, muito obrigado. Nós também agradecemos aí pelo convite. Aos espectadores aí, acho que tem muito assunto a ser falado, né? Nos sigam aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo mais que o pessoal utiliza aí. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né? Tanto eu quanto toda a equipe da Perfect Flight. E agradeço de novo e parabenizo aí, Divino, pelo trabalho. Isso é muito importante para o agro. Obrigado, viu? Sueli, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas explicações, parabéns por essa disseminação de informação tão importante. E parabéns por esse evento também que vocês fizeram aqui. Sueli está em Londres agora. Eu acho que a minha saudação não chegou até a Sueli. Oi, né? cortou aqui, Opa! voltou. Não chegou, Divino? Voltou agora. Parabéns, Sueli. Eu estava parabenizando você pelo trabalho, parabenizando pelo evento que vocês fizeram, pela pesquisa e por essa disseminação de informações. Joia, a gente que agradece. Você é uma peça fundamental, né? Como eu comentei, nós precisamos trabalhar juntos, né? Então, nos auxiliar na divulgação de informação, abrir espaço para a gente agradece muito. E qualquer necessidade, a gente vai estar sempre à disposição. Aí, como o Paulo falou, não é muito difícil achar a gente, mas se não encontrar, é só vir aqui no Chapadão do Sul, que a gente está por aqui. Tá bom, gente. Muito obrigado. Eu conversei hoje com o Paulo Vilela, engenheiro agrônomo, mestre em ciências. Atualmente, ele atua diretamente com inteligência agronômica nessa utilização de soluções tecnológicas integradas. E conversei também com a Sueli Moreira, que é doutora em entomologia. Nós falamos a respeito de pulverização de precisão, falamos a respeito de cigarrinha e enfesamento do milho. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário com a gente, fale aí o que você tem sofrido com essa cigarrinha, com esse complexo de enfesamento, né, que você sabe disso também, e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau!